cidade já vem avisando a imprensa de que isso acontecia. As autoridades não confirmavam e agora a nossa equipe de reportagem confirma essa informação no caso da pequena Alice, de apenas 6 anos, que foi morta por engano. A gente tem agora novas informações sobre esse anjinho que partiu cedo, direto de lá do local onde está a nossa equipe de reportagem, Arleson Schneider e Wagner Trabac. A gente volta à conexão e trazendo novas informações. Mais uma vez, boa tarde para vocês, amigos. Olá, Thiago, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde a todos ligados aqui no Alô Espírito Santo. A gente está aqui na Avenida Augusto Rusk, fazer a mesma observação que eu fiz anteriormente, Thiago. Essa história não aconteceu na parte interna do bairro, não aconteceu perto da boca, perto do ponto de venda de drogas. Aconteceu em uma avenida, tá? Em uma avenida que liga os bairros Novo Horizonte, Cidade Continental, até aqui Balneário Carapebus. É uma avenida riquíssima no comércio, mas que hoje parece um dia de feriado, parece um final de semana. Outros colegas de imprensa também estão aqui acompanhando essa história, mas olha só, apenas ali uma loja ali de carro que está com meia porta aberta, mas tá tudo fechado, tá tudo fechado. Isso porque esse final de semana, essa avenida aqui, ela foi palco de mais um absurdo, né? Uma pessoa inocente acabou perdendo a vida nessa guerra louca que a gente tem acompanhado, que tem se intensificado nos últimos meses. A gente vê que hoje cedo até tinha uma padaria, uma farmácia aberta. No entanto, tudo fechou em questão de minutos. E olha, inclusive o Vaguinho vai mostrar aqui pra gente alguns pneus, porque algumas pessoas já estavam aqui se esquematizando para fecharem aí essa avenida, para poder tacarem fogo nesses pneus, mas a PM agiu rápido e conseguiu impedir essa ação. Tem uma viatura aqui nesse momento, né, fazendo aqui o reforço do policiamento, e uma outra viatura que estava aqui também está circulando o bairro, porque a gente está aqui nesse ponto, mas nada impede de que outro ponto dessa avenida aqui, eles acabam aí colocando fogo nos pneus e fechando aí a Avenida Augusto Rusk. Bom, a pequena Alice, ela voltava da praia, e a praia fica exatamente no final dessa avenida, e ela estava acompanhada da mãe e estava acompanhada do pai. Vamos dar uma andadinha aqui, Vaguinho? Porque elas seguiam aqui pela Avenida Augusto Rusk, e ali mais ou menos onde está aquele cone perto do caminhão, o carro que a pequena Alice e o pai e a mãe estavam, esse carro foi interceptado por um outro carro, e os dois ocupantes que estavam dentro atiraram. A Alice, ela acabou sendo atingida com um tiro na nuca que vazou no ouvido, uma coisa absurda. E, infelizmente, devido à gravidade, ela acabou não resistindo. A mãe da Alice foi atingida por estilhaços, ficou bastante machucada e está internada. Por que ela está internada? Porque a mãe da Alice está grávida de 8 meses. Então você vê, uma família que está prestes a celebrar a vida, agora vai ter que chorar a dor e a tristeza da perda de uma filha, uma criança de apenas 6 anos. O pai, ele foi atingido de raspão, só que ele passa bem, inclusive esteve no Instituto Médico Legal para fazer a liberação do corpo e ele não quis conversar com a imprensa. Pois bem, Thiago, essa história aconteceu ontem, em menos de 12 horas. Uma ação conjunta entre as polícias militar e civil identificou, localizou e prendeu 6 pessoas. Os mandantes, os atiradores, o olheiro. Por que o olheiro? Porque o olheiro teria passado uma informação errada. O olheiro confundiu o carro que a Alice estava com o carro de traficantes rivais. Então o carro passa por aqui, ele bate pelo radinho, o carro está passando aqui. Aí vem outro veículo, intercepta e acaba matando a pequena Alice. Entre os presos também está uma advogada, Thiago. Na casa dela, de acordo com a polícia, foram encontradas munições calibre 9mm e também munições de fuzil. Um outro absurdo, absurdo atrás de absurdo, é que essa advogada, ela seria esposa de um dos mandantes desse crime, de acordo com o delegado José Lopes, né? Ele que é o delegado-chefe adjunto da Polícia Civil. Então você vê, uma advogada, esposa de um traficante, que seria um dos mandantes desse ataque. Esse ataque coordenado pelo 1º Comando de Vitória, e o alvo seria criminosos do 3º Comando Puro. Mas acabou sendo uma criança de apenas 6 anos. Como consequência, criminosos passaram aqui pela avenida e mandou fechar tudo. Tudo.
farmácia, padaria, armazém, açaí, loja de pneu, distribuidora de bebida, tudo fechado. Hoje o clima aqui é de como se fosse um feriado ou de como se fosse um domingo. É um caso que chama atenção, né, Tiago? Porque pelo menos nos últimos 2 meses a gente tem mostrado vítimas inocentes que acabam perdendo a vida, que acabam morrendo, e essas pessoas que não têm nada a ver com essa criminalidade. Mais um caso chocante: o corpo da menina foi liberado do Instituto Médico Legal. O pai não quis gravar a entrevista. Estivemos também na Delegacia de Homicídios da Serra. Quem está à frente dessa investigação é o delegado Rodrigo Sandimori. Todo mundo sabe aí da competência do delegado, como é que ele conhece o município da Serra na palma da mão, mas tanto o secretário de Segurança Pública, tanto quanto o subcomandante da Polícia Militar, eles garantem que mais pessoas podem estar envolvidas, podem ser identificadas e localizadas nas próximas horas. Tiago. Olha, o que me deixa estarrecido é o seguinte: ter que acontecer uma situação como essa que nós estamos vendo e sendo mostrada ao vivo aqui. Olha só o carro da família. Olha a quantidade de estilhaços, de tiros, esses estilhaços que atingiram essa mulher grávida, mãe da Alice, que levou 2 tiros, um deles acabou a bala transfixando na criança. Agora, imagine eu falar isso para vocês, isso já choca. Agora, imagine a mãe que está internada ouvir que a filhinha dela de 6 anos e ela estando grávida de 8 meses morreu por conta de marginais bandidos. O que me deixa extremamente indignado é o seguinte: esses comerciantes, eles provavelmente já sabem dessa violência e estão fechando, obviamente, os estabelecimentos comerciais porque temem, assim como o pai que sobreviveu a esse ataque criminoso, não quer dar entrevista porque sabem que essa turma é perigosa e é capaz de tudo. Nós estamos vendo, inclusive, alguns estabelecimentos comerciais nas imagens ao vivo abrindo ali para entrar e fechando rapidamente. As pessoas nessa região estão muito assustadas e eles ainda iriam atear fogo ali na região para causar mais tumulto e colocar ali, imperar a lei do silêncio nesta comunidade. Então eu fico questionando algumas coisas. Por que a imagem dessa advogada não vem a público? Porque uma pessoa estudada sabe muito bem o que é certo e o que é errado, e ela foi presa na casa, acusada inclusive de estar com armas, no caso, munição 9mm, e teria, segundo a Polícia Civil, não sou eu que estou falando, envolvimento direto nessas ações, nesses ataques, que para muitos, inclusive, já estão sendo discutidos ataques terroristas quanto à população e as penalidades para esse tipo de bandido que faz isso. Você está vendo imagens ao vivo de Balneário de Carapebus, uma região que tem comércio com vários estabelecimentos, construção, um comércio pujante, as pessoas tentando defender o seu, ou seja, isso é prejuízo para o comerciante, isso é prejuízo para quem tem que pagar funcionários, impostos estaduais, municipais, federais. E eu volto justamente agora com o Arlisson Schneider para a gente trazer algumas características dessas 6 pessoas que foram presas até agora. O Arlisson falou agora que mais pessoas provavelmente vão ser presas, e o que chama a atenção é essa participação dessa advogada. No Rio de Janeiro é muito comum advogadas especialistas nesse tipo de ação, envolvidas no crime organizado. Parece que isso está virando moda também aqui no nosso estado, né, meu amigo? Olha, já acompanhamos uma série de operações do Ministério Público, do GAECO, da Polícia Civil, que prendeu aí um monte de advogado que atuavam como pombo-correio, que é o leva e traz. O pombo-correio é essa expressão mesma utilizada pelos investigadores, não só da Polícia Civil, mas também do Ministério Público. O que é o pombo-correio? É aquele advogado que fica levando e trazendo informação de quem está preso para os faccionados que estão aqui na rua, né? Que ainda estão atuando nos seus comércios ilegais de venda de drogas. Mas aí, quando o secretário lá falou, olha só, tem a participação de uma advogada e com ela foram encontradas munições de calibre 9mm de fuzil e ela seria a esposa de um desses criminosos. A primeira pergunta que a gente fez: essa advogada, ela já foi citada em alguma dessas operações, Operação Sicário, se eu não me engano? E aí o delegado, ele não pôde dar muitas informações. Essa coletiva mesmo foi para poder trazer uma satisfação para a população, né? Para poder falar, olha, a gente teve um crime brutal, a gente teve um crime violento e a polícia está atuando e trouxe respostas. Nos próximos dias, provavelmente,
deve ter uma nova entrevista coletiva, desta vez com a presença do delegado Rodrigo Sandimori, para poder falar ali a participação de cada um e também dessa advogada. Eles estavam aí, né, há mais de 20 horas investigando aí esse crime. Inclusive, teve um assunto hoje cedo que a gente não conseguiu confirmar se teria relação com isso daqui. Um carro que foi interceptado lá no trevo de Alto Laje após uma perseguição que começou aqui em Novo Horizonte e terminou lá no município de Cariacica. Então, nos próximos dias ou na próxima semana, o delegado Rodrigo Sandimori deve falar com a imprensa e trazer mais detalhes sobre a participação de cada um nesse absurdo que aconteceu ontem aqui em Balneário Carapebus. Thiago. Isso que o Arlisson está falando é extremamente importante para você que chega agora, 12:09. São imagens do carro da família. Dentro desse carro estava Alice, para você que chega agora, de apenas 6 anos. Ela morreu com 2 tiros. Os estilhaços atingiram também a mãe que está grávida, a mãe dessa pequenininha, grávida de 8 meses. A família está em choque, obviamente, porque além de ter ferido a mãe que está grávida, perdeu esse anjo que vocês estão vendo aí. Não temos informações ainda, pelo menos até o momento. Não sei se o nosso Arlisson Schneider conseguiu, com relação ao enterro, a cerimônia de despedida é dessa criança. O fato é que nessa região onde aconteceu isso, facções estão duelando. E eu quero até aproveitar neste momento o conhecimento do Arlisson Schneider para ele falar a facção que atacou a outra facção e provavelmente com a experiência dele, se é que ele ouviu também de alguma autoridade que ele foi apurar esse caso, onde que devem estar escondidos esses criminosos. Porque uma facção que impõe terror e que faz um tipo de ação, uma tocaia como essa aí, e que o olheiro confundiu, provavelmente está armada até os dentes, né, amigo? Embora Balneário de Carapebus seja um bairro, né, uma orla muito procurada no final de semana, passou por melhorias aí recentemente, está com um litoral maravilhoso, fica logo aqui embaixo aqui, situações de conflito por aqui têm sido constantes. Isso também foi indagado, inclusive por mim, ao subcomandante da Polícia Militar. Eu faço essa pergunta para ele: Balneário Carapebus é um local seguro? Ele garantiu que sim. Mas a gente está vendo aí pelo comércio fechado que quem trabalha, quem vive por aqui, não tem essa mesma percepção de um jornalista que quase nunca vem aqui. Mesmo com a presença da Polícia Militar, ó, vai entrar outra viatura aqui agora, o Wagner Trabalho que vai mostrar pra gente, mas nem a presença da viatura da Polícia Militar e da Guarda circulando para lá e para cá encoraja os donos de lojas, os empresários aí abriram seus comércios. Então, Thiago, seriam criminosos do primeiro comando de Vitória, é sempre eles, PCV, iriam dar ataque em criminosos do terceiro comando puro, né? O TCP. Aí fica um olheiro aqui na avenida, passou um carro, o olheiro bate no radinho, o carro está passando por aqui. Só que ele passou informação errada, não era um carro de criminosos rivais. Era o carro que estava a Alice. Esse carro foi interceptado no meio da Avenida Augusto Rusk e os 2 ocupantes acabaram ali atirando, pelo menos 4 vezes. Os tiros acabaram ali atingindo a pequena Alice. E na fuga, para você ter ideia, o tamanho da maldade dessa galera é que na fuga eles acabaram deixando para trás uma granada. É tanta informação, é tanto absurdo, que uma coisa ou outra acaba ficando para trás. O Batalhão de Missões Especiais teve que ser acionado, isolou a área para poder fazer a detonação aí dessa granada. Então você vê, né? São pessoas altamente armadas, inclusive com granadas, que infelizmente uma criança de 6 anos acabou perdendo a vida, Thiago. Olha, obrigado, Arlisson Schneider. Inclusive, a gente vai tentar resgatar essas imagens do momento em que essa granada, uma das encontradas pelas autoridades, foi detonada. Estava em vários sites, portais, a gente tem essas imagens, a gente vai preparar isso para vocês. Olha a situação agora de momento, tudo fechado, toque de recolher em Balneário Carapebus. Daqui a pouco, o meu colega competente, Arlisson Schneider, volta com mais informações. Quem está se arriscando na rua é gente que é destemida, porque a situação está bastante complicada lá.